Shalom, queridos, graça e paz. Juntos, novamente, mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos já com o livro de Apocalipse, no nosso cronograma de estudos, e hoje, dia 2 de outubro, nós vamos estudar o capítulo 2 de Apocalipse. Também vamos iniciar um estudo de um novo livro, porque aí terminamos o livro de Esdras. Vamos entrar hoje no livro de Neemias e dando continuidade também ao estudo do livro dos Salmos. Portanto, queridos, fique ligado, fique antenado, porque o Senhor tem muita coisa para falar com você. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu, está chegando agora em nosso canal, se inscreva, marque aí o sininho para você receber as notificações, porque todos os dias nós publicamos novos vídeos, 3 leituras novas, 3 vídeos novos. Já são mais de 220 vídeos publicados, tudo para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Muito bem, queridos, vamos então aí à nossa segunda leitura. Te convido para você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos estudar 3 capítulos, os capítulos 1, 2 e 3, nesse dia 2 de outubro, o dia 124 da nossa leitura. Olha o que diz Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias. Neemias vem depois de Esdras, escrito aí mais ou menos no ano 450 antes de Cristo. Palavra de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e por Jerusalém. E me disseram: os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, e me enlutei por alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus, e disse: rogo-te ao Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guarda o pacto e a misericórdia aos que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam agora, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouça a oração de teu servo que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Em extremo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e estatutos, e nem os juízos que mandastes a Moisés, teu servo. Lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós prevaricareis e eu vos espalharei entre os povos. Porém vós vos voltareis para mim e guardareis os meus mandamentos e os praticareis. E embora estejam os vossos desterrados nas partes mais longínquas debaixo do céu,
Dali os recolherei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar ali o meu nome. Eles, pois, são teus servos e teu povo, os quais redimiste com a tua grande força e com a tua mão forte. Rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração de teu servo que desejam temer o teu nome, e concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem, porque eu servia de copeiro do rei. Vamos agora ao capítulo 2. E aconteceu, pois, no mês de Nisan, para nós, em nosso calendário aqui, o mês de abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estando já o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca tinha estado antes triste em sua presença. E disse-me então o rei: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto outra coisa senão tristeza de coração. Então temi em grande maneira. E disse então ao rei: viva o rei para sempre. Como não deveria estar triste o meu rosto, estando a cidade, a casa dos sepulcros dos meus pais, e as suas portas tendo sido consumida ao fogo? E me disse o rei: que coisa me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se ao rei agradar, e se diante de ti o teu servo te agrada, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa reedificar. Então o rei me disse, e a rainha estava sentada junto a ele: até quando será a tua viagem? E quando voltarás? E agradou ao rei me enviar, depois que eu lhe assinei a lei, um certo tempo. E disse ainda ao rei: se agradar ao rei, rogo que me deem cartas para os governadores que estão mais à frente do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E uma carta também a Asaf, guarda do bosque da floresta do rei, a fim de que seja me dada madeira para cobrir as portas do palácio da casa e para o muro da cidade, para a casa aonde eu entrarei. E me outorgou isso o rei, segundo a benéfica mão do Senhor sobre mim. E fui então aos governadores do outro lado do rio, lhes entreguei as cartas do rei, e o rei enviou comigo capitães do exército e cavaleiros. E ao ouvir isto, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, se desgostaram em extremo que viesse alguém para procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei então a Jerusalém e estive ali durante 3 dias. E levantei-me de noite, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a homem algum que Deus tinha posto em meu coração para fazer em Jerusalém, nem havia animal algum comigo, exceto aquele em que eu cavalgava. E saí de noite pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e à porta do depósito de lixo, e verifiquei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas que haviam sido consumidas pelo fogo. Passei logo à porta da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal em que estava montado. Sendo ainda noite, subi pelo ribeiro e verifiquei o muro, e retornando entrei pela porta do vale e retornei. E não sabia os magistrados onde eu tinha ido, e nem o que eu tinha feito, pois até então não havia eu declarado coisa alguma aos judeus e aos sacerdotes, nem aos nobres e magistrados, nem aos outros que faziam a obra. E eu disse-lhes então: vós tendes visto a miséria em que estamos, que Jerusalém está deserta, e as suas portas consumidas pelo fogo.
Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um motivo de opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus tinha sido boa para mim, e da mesma maneira as palavras do rei, e da mesma maneira que me havia dito. E disseram então: levantemo-nos, pois, e edifiquemos. E assim esforçaram as suas mãos para fazer esta boa obra. Mas havendo ouvido Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isto que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? E eu lhes dei a resposta e os disse: o Deus dos céus, Ele é o qual nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Porém vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Vamos agora ao capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. Eles repararam e colocaram as suas portas até a torre de Meá, reconstruindo-a até a torre Hananel. E juntamente com ele edificaram os homens de Jericó, e ao seu lado também edificou Zacu, filho de Inri. E os filhos de Razená edificaram a porta do peixe. Eles a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E junto a eles restaurou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deles restaurou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel, e junto a eles restaurou Zadok, filho de Baaná. Ao lado deles restauraram os tecoítas, mas os seus grandes não submeteram a sua cerviz à obra de seu senhor. E a porta velha foi restaurada por Joiada, filho de Pazé, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E junto a eles restauraram Melatias, o gibeonita, Ajadom, meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que estavam sob o domínio do governador do outro lado do rio. E junto a eles restaurou Ziel, filho de Araías, um dos que eram ourives, junto ao qual restaurou também Hananias, filho de um perfumeiro. E assim fizeram os reparos em Jerusalém até ao muro largo. Junto a eles restaurou também Refaías, filho de príncipe da metade da região de Jerusalém. Deste modo restaurou junto a eles, em frente da sua casa, Gedaías, filho de Arumaf, e junto a ele restaurou Atuz, filho de Azabneias. E Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate, Moabe, restauraram a outra porção e a torre dos fornos. Junto a eles restaurou Salum, filho de Aloés, príncipe da metade da região de Jerusalém, ele com as suas filhas. A porta do vale foi restaurada por Hanum com os moradores de Zanoa, e eles a reedificaram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e também 1000 côvados do muro até a porta do depósito de lixo, chamada Porta do Monturo. Reedificou a porta do depósito de lixo Malquias, filho de Recabe, príncipe da província de Bet-Aquerem. Ele a reedificou e levantou as suas portas, as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E Salum, filho de Col-Rosé, príncipe da região de Mispa, restaurou a porta da fonte. Ele a reedificou e a emadeirou e levantou as suas portas, as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e também o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, e até os degraus que descem da cidade
de Davi. Depois dele, restaurou Neemias, filho de Asbuque, príncipe da metade da região de Bet-Zur, até diante dos sepulcros de Davi, e até ao lago artificial e até a casa dos valentes. Depois dele, restauraram os levitas Reum, filho de Bani. Junto a ele, restaurou Asabias, príncipe da metade da região de Keila, em seu distrito. Depois dele, restauraram seus irmãos Bavai, filho de Enadad, príncipe da outra metade da região de Keila. E junto a ele, restaurou Ezé, filho de Jesua, príncipe de Mispa, a outra porção defronte da subida para a casa das armas na esquina. Depois dele, com todo ardor, restaurou Baruque, filho de Zabai, a outra porção, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, restaurou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, da outra porção, desde a entrada da casa de Eliasibe até ao término da casa de Eliasibe. Depois dele, restauraram os sacerdotes, os homens que habitavam na campina. Depois deles, restauraram Benjamim e Azube em frente à sua casa. Depois dele, restaurou Azarias, filho de Maasés, filho de Ananias, perto da sua casa. E depois dele, restaurou Binui, filho de Enadad, a outra porção, desde a casa de Azarias até o canto e até a esquina. Palau, filho de Uzai, restaurou em frente da esquina e a torre alta, que sai da casa do rei, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que estavam em Ofel, até em frente da porta das águas, ao oriente, e até a torre que se sobressaía. E depois dele, restauraram os tecoitas, a outra porção em frente da grande torre que se sobressai até o muro de Ofel, desde a porta dos cavalos. Restauraram os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. E depois deles, restaurou Zadok, filho de Imé, em frente da sua casa. E depois dele, restaurou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, restaurou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, a outra porção. Depois dele, restaurou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele, restaurou Malquias, filho do Orives, até a casa dos servidores do templo e dos comerciantes, em frente da porta de Mifcade, e até a câmara da esquina. E entre a câmara da esquina até a porta das ovelhas, restauraram os Orives e os comerciantes. Glória a Deus! Aqui você percebe, queridos, quando o trabalho é feito em conjunto, se constrói até uma cidade. Observe que cada príncipe, sacerdote, morador, dedicou para levantar o muro, consertar a porta, colocar os ferrolhos, e em pouco tempo a cidade já estava edificada e reconstruída. Significa que quando estamos juntos no mesmo propósito, tudo se realiza. Amém? Glória a Deus. Fica ligado. Vem aí a terceira leitura desse dia 2.